Estamos ao vivo. Ao vivo. Estamos ao vivo. Boa tarde, boa noite. Olá, pessoais. Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Você aí. Deixa eu ver, eu estava vendo aqui os comentários. Olha, eu quero mandar um beijo para a Zezé. Falou que vamos nos deleitar com a palavra de Deus. Amém, irmã? Vamos sim. Lins de BH. Lins na rede. Meu amigo Lins, tudo bem? Um beijão para você também. Quem mais? Itatiaia, Curitiba. Boa noite aqui, Rafael. Ibirubá, do Rio Grande do Sul. Solidariedade é pouco, né, para a gente expressar para o Rio Grande do Sul. Olha, Estados Unidos, São José dos Pinhais, Weber. Olha só, bastante gente, que legal. Cadê o Lins? Irmãs e irmãs de BH e entorno, Ed será um dos preletores do Congresso Conversas Pastorais do Território BH. Sim, eu estarei aí. Lins, aproveita e coloca aí a data direitinho, eu estarei aí em BH com o Enéas Alexandrino, com a Karen Colares, o evento do Conversas Pastorais BH, vai ser sensacional, estou animado, ansioso para essa data. Eu peço até desculpas que eu deveria ter pego essa data para falar aqui, mas me ajuda aí, Lins, bota aí a data, por favor, tá bom? Queria mandar um beijo aí para vocês que estão no Instagram também. Se você quiser mandar pergunta, entra no YouTube rapidinho, coloca a pergunta no chat e aí você volta para o Instagram. O pessoal da minha equipe, eles me contaram algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui tem uns irmãos e amigos e amigas que ficam mandando a mesma pergunta várias vezes. Manda uma só, porque a equipe está acompanhando e está selecionando aqui. Aí, se você manda várias vezes, dá uma embolada aí no nosso chat. Macho, sou do Ceará. Fala aí mais detalhado sobre para onde iremos quando morrer e onde ficaremos até a volta de Jesus, ou o juízo final. Luiz Carlos Queiroz, de Alencar. Ô, Luiz Carlos, por isso que eu criei o meu curso Minhas Crises de Fé. O Crises de Fé vai tratar sobre isso. O último encontro, são 4 temas, né? Bíblia, Deus, milagre, e o último é céu e inferno. Vou falar sobre isso daí, juízo final, etc. As inscrições encerraram ontem, o curso começa amanhã. A gente vai ter uma outra janela na outra quinta-feira, mas eu espero que você tenha feito sua inscrição, tá bom? Mas para dar um spoiler para você, macho, do Ceará, a linguagem bíblica diz que a gente está dormindo, né? Os que dormem. E nós estamos aguardando a ressurreição. Nós temos esse tempo entre a morte e estamos aguardando a ressurreição. É isso aí. Que mais, hein? Eu estava falando do pessoal que manda perguntas várias vezes e estava falando também que tem um pessoal que fica tretando no Instagram, tem os haters também que entram e ficam causando e tal. Eu queria... olha, BH, 5 e 6 de julho, encontro o Congresso de Conversas Pastorais em BH. E eu já aproveito para mandar um salve, um beijo para o Enéas e para a Karen, meus queridos amigos que hospedam Conversas Pastorais em BH. Eu queria dar um salve também para os haters. Todos são muito bem-vindos, todos e todas. Bem-vindos, eu quero mesmo ouvir vocês, conversar com vocês. E é interessante que a gente usa essa expressão hater, né? Porque tem gente que é desrespeitosa mesmo, mas a divergência eu acho muito legal, a divergência de opinião, sem ofensa, sem estigmatizar, etc. Se a gente trocar ideia, é muito bom. A fé, ela se aprofunda, as nossas crenças, elas são lapidadas e iluminadas pelo diálogo, pelo debate, e a gente não precisa adjetivar ninguém negativamente porque pensa diferente da gente, né? Então, olha, muitos comentários aqui, eu queria ficar lendo tudo aqui, fazer uma live só para ficar lendo esse chat. O Franklin, por exemplo, boa noite, Franklin.
Como você lida com o problema do mal? Cara, agora eu estou no modo curso. Passei 35 anos no púlpito pregando sobre tudo que eu pude fazer, agora estou no modo curso. Temas assim, eu estou preparando um curso sobre teodiceia. Teodiceia é a soma de duas palavras, teo e de quê? Que é Deus e justiça. Então, teodiceia é o capítulo da teologia e da filosofia que falam sobre a justificação de Deus, isto é, diante do sofrimento do inocente, diante do mal, da realidade do mal, Deus é justo. Então, a teodiceia, em tese, seria alguma coisa sobre a justificação de Deus diante do problema do mal. É o capítulo da teologia e da filosofia teodiceia. Então, estou preparando um curso sobre teodiceia também, quero aprofundar esses temas aí e começar a oferecer isso com profundidade, uma profundidade maior do que o púlpito permite e maior, inclusive, do que o debate das mídias sociais permite e do que uma resposta de 30 segundos, 1 minuto permite. Quero um curso sobre isso daí, tá bom? Então, o que eu queria falar hoje, é claro que todos nós estamos, assim, muito mobilizados por essa tragédia que está acometendo os nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul. É uma tragédia sem precedentes na nossa história, e mais de 1 milhão de famílias desabrigadas, cidades submersas, e então é um momento assim de muita solidariedade, de muita generosidade, de muita necessidade de socorro para a população do Rio Grande do Sul, e uma das coisas mais bonitas que a gente está assistindo no nosso país, no nosso Brasil, é essa mobilização geral, né? A mobilização geral da sociedade para socorrer o Rio Grande do Sul. Eu acho isso imprescindível. A IBAB, que é a igreja onde eu participo, onde eu sou pastor, nós estamos em campanha. Nós já enviamos 2 carretas para o Rio Grande do Sul com doações, e doações não apenas da nossa comunidade, da IBAB, mas de outras igrejas que enviaram aquilo que conseguiram arrecadar para que nós enviássemos, porque um grande problema é de logística. Você faz uma campanha na sua igreja, tá, mas como é que você faz chegar lá em Cruzeiro do Sul? Como é que você faz chegar em Lajeado? Tá? Então, como é que você faz chegar lá no Rio Grande do Sul a sua doação? Então, nós recebemos na nossa igreja muitas igrejas tal, que mandaram para nós o que arrecadaram e nós enviamos para o Rio Grande do Sul. Então, nós agora estamos numa outra campanha, a campanha dos cobertores, agasalhos, porque o frio está chegando no Rio Grande do Sul agora. Então, a gente está numa outra campanha. E estamos fazendo isso. Agora, o que eu queria comentar é uma das coisas que eu tenho ouvido, aí tem as informações na tela para você participar. Se você fizer por uma contribuição financeira, você coloca 1 centavo para a gente identificar o seu depósito como uma oferta destinada ao Rio Grande do Sul, tá? 1 centavo a nossa tesouraria vai identificar. Ou você pode levar a sua doação de cobertores, agasalhos, especialmente cobertores, para a IBAB. Agora, o que eu queria falar, que eu tenho ouvido e percebido esse debate nesses últimos dias aí, o tema de hoje, se eu tivesse que escolher, seria fake news. Fake news. No meio dessa tragédia toda, a gente ter que administrar fake news. Primeiro, uma observação sobre o que se entende por fake news. O que é fake news? O que você acha que é fake news? Qualquer fala equivocada, qualquer recado de grupo de WhatsApp é fake news, qualquer comentário equivocado é fake news. Eu pedi ajuda, e ela nem sabe disso, para minha amiga Madeleine Lasco, e ela me explicou o seguinte, eu estava ouvindo o podcast da Madeleine, e ela me explicou o seguinte, que fake news, o conceito técnico de fake news tem a ver com o seguinte, é uma desinformação disfarçada de notícia. Tem que parecer notícia, tem que parecer uma reportagem, tem que ser uma cobertura jornalística, tem que ser uma informação veiculada como notícia. É uma desinformação, uma mentira, um equívoco propositado para gerar confusão e com interesses espúrios e com viés
de distorção da realidade, mas isso não é apenas um comentário, uma discussão, ou um influencer no YouTube fala uma coisa errada, é fake news. Não, fake news tem que estar disfarçado de notícia. E isso parece que é muito trágico da nossa sociedade, como as coisas são veiculadas como informação, no sentido que quem veicula informação tem que assumir responsabilidade pela informação que veicula, isto é, pressupõe-se que uma pessoa que está divulgando uma informação, ela fez o trabalho de checagem, ela fez o trabalho de verificação, e isso importa para quem recebe essa informação. Não é assim um comentário do ouvir falar, em que a tia está falando para o sobrinho, ou que o primo está contando para o outro, no grupo da família, ou no aniversário, ou uma conversa de boteco, e um cara está falando, o outro diz, não, isso aí não tem nada a ver, isso é fake news. Não, a fake news, ela é revestida de uma credencial que sugere uma fonte confiável. É por isso que a fake news, ela é fabricada dentro de uma estrutura em que tem muita gente remunerada trabalhando, tem muita inteligência de algoritmo funcionando, é orquestrado, tem gente pensando nisso, é montagem, é captação de imagem, é distorção de fato, e a fake news tem um negócio muito interessante, a fake news, ela mistura um condimento de verdade, tem uma coisa que parece verdade e que acrescenta-se uma mentira, mas tem um fundamento de verdade. Por exemplo, um exagero de uma informação, tomar a parte pelo todo, enfim. E o que eu tenho ouvido e acompanhado pela imprensa nesses dias aí, os debates em alguns podcasts, é que no meio dessa tragédia tem fake news. Tem gente de maneira muito oportunista e muito maldosa, né? Porque lidar com uma realidade como essa do Rio Grande do Sul, espalhar fake news, isso desestabiliza o doador, ele diz assim, bom, se é assim, então não sei se vale a pena doar. Isso reduz o nível de comprometimento para as doações, isso rouba a energia das pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, equipe de resgate que recebe uma chamada falsa, propositada, ou recebe uma informação falsa, chega, olha, está acontecendo um desmoronamento em tal lugar, e de repente essa fala não é verdadeira, quer dizer, há um deslocamento desnecessário de equipe de resgate, há uma descredibilização do governo ou dos governos, porque uma tragédia como essa, ela não é um problema apenas do governo do Rio Grande do Sul. É um problema que deve ser enfrentado por uma conjunção de forças e por uma mutualidade, uma cooperação de todos os poderes públicos do nosso país. Corpo de Bombeiro, Exército, Marinha, Aeronáutica, as polícias, as forças militares, quer dizer, as prefeituras, os estados e vários governadores estão se unindo. Então, uma mobilização geral, o governo federal, quer dizer, todo mundo, não é hora da gente falar assim, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é do A, quem é do B, quem está governando, quem é da oposição, não é hora disso, é hora de mobilização para socorrer pessoas, porque o socorro vai poupar vidas, vai salvar vidas, e vai socorrer famílias que estão na beira de um abismo de desespero, porque as pessoas, no meio de uma tragédia como essa, elas não perdem apenas os seus bens materiais. Além de perder o bem mais precioso, que é a vida de um familiar, é a vida de uma pessoa amada, essas pessoas perdem as suas condições de subsistência futura, porque quando a chuva passar, a água baixar e a lama ficar, as cidades terão que ser reconstruídas, os negócios foram perdidos, os comércios foram perdidos, os pequenos empresários vão sofrer muito, há uma necessidade de reconstrução, e as pessoas falam, como eu vou reconstruir a minha vida? E não somente elas perdem a condição de subsistência, elas perdem talvez até a esperança de que terão condições de reconstruir o seu futuro, mas elas perderam também a sua memória, elas perderam documentação, elas perderam álbum de família, elas perderam a história familiar,
Elas perderam a sua casa, pessoas que viveram a vida inteira numa mesma casa, no mesmo bairro, agora a casa não existe mais, a cidade talvez não exista mais, então elas perdem a sua raiz, enfim. É evidente que esse é um tempo de muita solidariedade e que é grotesco que exista gente de maneira oportunista distorcendo realidade. Porque com todo o dano localizado num momento de tragédia, como é esse momento da situação do Rio Grande do Sul, existe um dano de médio e longo prazo, que é essa cultura da desinformação, da desqualificação da informação, do uso propositado, profissional da mentira. Existe um dano que tudo isso causa e que talvez não seja percebido pelas pessoas que, de maneira inocente, entre aspas, né? Outro dia eu vi o Pedro Doria dizendo que você não precisa ser do mal para fazer o mal, e você não precisa ter intenção de mal para fazer o mal. Com displicência se faz o mal, com ignorância se faz o mal, com irresponsabilidade se faz o mal, e com ser engraçadinho se faz o mal. Você fica repostando e transmitindo no seu grupo de WhatsApp e coisa que não deve, você está fazendo o mal, mesmo que você não queira fazer o mal, você está fazendo o mal. Então, essa cultura e essa realidade na qual nós estamos inseridos causa um dano, que é colocar a perder uma das maiores riquezas de uma sociedade, que é justamente o seu capital social. E o que é o capital social? É a relação de confiança que existe entre os membros dessa sociedade. Exemplo simples. Se eu vou doar um fardo de água, por exemplo, e eu vou levar numa ONG, numa igreja, numa repartição pública, num órgão público, eu vou levar a minha doação, bom, eu preciso confiar naquela instituição que está recebendo a minha doação, de que aquilo vai ser enviado para o Rio Grande do Sul. Eu preciso confiar no caminhoneiro, que não vai desviar o negócio. Eu preciso confiar em quem vai receber lá no Rio Grande do Sul, quem vai distribuir. Eu preciso confiar há uma rede, né? Há uma rede que faz com que a minha doação aqui chegue lá na ponta. Então, essa relação de confiança precisa existir. E quando a mentira entra aqui no meio, e eu começo a desconfiar de um elo dessa rede, o meu engajamento solidário, generoso, ou até mesmo meu comprometimento físico, ele fica comprometido. Ele fica sacrificado, ele é esvaziado. Eu fico em dúvida se eu devo realmente fazer o que eu pretendo fazer, porque eu já não confio na rede no processo. Por exemplo, essas mentiras que se espalham e essa crítica de um dando chumbo no outro, um falando mal do governador, outro do prefeito, outro do senador, quer dizer, você gosta desse senador, você fala mal daquele, vice-versa, isso corrói a nossa confiança nas instituições republicanas. A gente já não confia no Senado, a gente não confia na Câmara, a gente não confia no Supremo Tribunal, a gente não confia no presidente da República, a gente não confia no Executivo, no Legislativo, a gente não confia mais, não confia porque perdemos capital social. E quando a gente não confia um no outro, quando a gente não confia que as pessoas que devem fazer o que devem fazer, elas não vão fazer, a gente não acredita que elas vão fazer o que elas têm que fazer, ou que foram nomeadas, encarregadas de fazer, toda essa rede social está vulnerabilizada e ela fica à mercê de populistas, de salvadores da pátria, de pessoas que apresentam soluções miraculosas, de gente que não tem a mínima qualificação para uma função pública, mas tem popularidade. Tem popularidade, mas não tem preparo. Tem popularidade, mas não tem história. Tem popularidade, mas não tem militância. Aí você vota no palhaço, você vota no jogador de futebol, você vota numa pessoa que é conhecida, mas que... Por quê? Porque aí você diz assim, político profissional é tudo corrupto, tá vendo? A quebra do capital social.
Não confia o Senado, o Congresso é tudo corrupto, a quebra do capital social. As pessoas criticam as forças militares, nós temos o Exército que está atuando no Rio Grande do Sul. Se nós não tivéssemos as Forças Armadas com a capacidade, com a qualidade, com a competência técnica que tem e com a força de enfrentamento de uma tragédia como essa, eu não imagino o que seria do povo do Rio Grande do Sul se nós não tivéssemos as nossas instituições militares presentes para socorrer essa população. Aí a gente vai colocar em descrédito a instituição militar, a gente coloca em descrédito as polícias, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a gente coloca em descrédito os órgãos de fiscalização, aí nada presta. Nada presta, você não confia em ninguém. O que é que vira isso? Vira cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último, vira um faroeste, vira quem pode mais chora menos, e vira uma terra de oportunistas e salvadores da pátria. A democracia foi para o espaço, e a cidadania foi para o espaço, e a responsabilidade cívica e a maturidade cívica foi para o espaço, quando a gente não confia em mais ninguém. E a gente vive um tempo assim. Essa cultura de fake news, de mentira, de desinformação, esses gabinetes de ódio e essa irresponsabilidade de meme, de assassinato de reputação, aí a professora na classe não tem mais respeito, o policial na rua não tem mais respeito, o pastor também não tem respeito, e é claro que tem muita gente que não se dá o respeito, mas isso não é generalizado, nós não podemos pegar as exceções e generalizar e tomar a parte pelo todo, porque o que nós estamos assistindo hoje no nosso Brasil é a perda do nosso capital social, que é a nossa capacidade de nos unirmos e cooperarmos uns com os outros, cada um no seu horizonte de influência, cada um com o seu universo de competência, cada um com o seu capital específico e com a sua contribuição específica, nós somarmos tudo isso para o bem comum, e especialmente para o bem daqueles que, num momento como esse, estão numa tragédia, né? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Aliás, eu queria, inclusive, recomendar para você esse texto do rabino Jonathan Sacks. Eu gosto muito do Jonathan Sacks, e o livro dele é Uma Letra da Torá. Muito bonito. É uma referência ao Baal Shem Tov, que é o rabino fundador do movimento racídico, que é um movimento tipo um segmento do judaísmo, um movimento avivalista dentro do judaísmo, o do Baal Shem Tov, o movimento racídico ou chassídico. E o Baal Shem Tov disse que o povo judeu é uma Torá viva, e que cada judeu é uma letra do texto da Torá. E no pergaminho da Torá, uma letra danificada compromete, invalida a Torá. Então, o Baal Shem Tov diz que no meio de um povo, cada um especificamente, cada pessoa individualmente é uma letra, e o povo todo é a Torá viva. Se nós pegarmos essa referência do judaísmo, a nação brasileira, né, o povo brasileiro, é uma sinfonia, e cada brasileiro é uma nota musical. O Brasil, o povo brasileiro, é um grande épico, é um grande texto sagrado, e cada brasileiro é uma letra, né? Ou o povo brasileiro é uma grande rede de sustentação, de apoio, de vida, e cada brasileiro é um nozinho, né? E cada encontro que é rompido, essa rede brasileira está toda esburacada, porque as relações de confiança estão comprometidas por essa hostilidade, por essa polarização e por essa cultura de ódio que tomou conta do nosso país, né? Então, era sobre isso que eu queria falar hoje com você, chamar a sua atenção para isso, e chamar você para um mundo de cooperação, para um mundo de verdade mesmo, né? Então, Isabela Cordeiro. Oi, Isabela, tudo bem? Então, boa noite para você também. Como cristã e jornalista, afirmo que o fenômeno das fake news é um dos piores da contemporaneidade. A desinformação envenena e mata, e muita gente não tem levado isso a sério. É muito triste. Eu concordo, Isabela. E faz tempo que nós estamos falando sobre isso, né? Faz tempo. E essa discussão,
ela vem crescendo, e inclusive com inteligência artificial agora, o que vem por aí, como é que as pessoas vão manipular informação, não apenas distorcer, mas criar informação falsa, e que isso vai matar mesmo. Por exemplo, a gente viveu na pandemia a desinformação sobre os cuidados em tempo pandêmico, a desinformação a respeito de vacina e toda a discussão que tem a respeito disso, né? Aí a gente não confia na OMS, a gente não confia no médico da família, a gente não confia no posto de saúde da esquina, do nosso bairro, da nossa cidade, a gente não confia no secretário de saúde do nosso município, a gente não confia, porque todo mundo está sob júdice, e realmente isso mata, eu concordo. Fabiano Santos, entendo os pontos, mas está difícil confiar na polícia, né? Faz tempo, Fabiano. O Chico Buarque tem uma música interessante, né? Chama o ladrão, chama o ladrão. Faz tempo que existe uma banda da polícia que não merece confiança, mas generalizar nunca é a melhor política. Nunca é a melhor política. Então, por essa perspectiva da forma de notícia, a opinião não é fake news, ou é, Marcelo Teixeira? Olha, Marcelo, boa noite. Tecnicamente não, opinião é opinião, fake news é uma desinformação, uma informação mentirosa, disfarçada de notícia e vendida como notícia. Né, você está, alguém relatando um fato, não é dando uma opinião sobre um fato. Então, a gente precisa estudar um pouco mais o que é uma fake news. Né? Um debate entre pessoas que discordam não significa que o sujeito que discorda da gente está com fake news. Né? Joilson Andrade, boa noite, Joilson. Infelizmente, a desinformação ou o cerceamento à informação, a não transparência, em boa parte, vem das próprias igrejas. É verdade. Tem muito esqueleto no armário das igrejas, tem muito armário em igreja e muito esqueleto no armário das igrejas, e tem muita liderança religiosa a quem não interessa divulgar a informação e agir com transparência, né? Porque, como disse Jesus, né, os que praticam as obras nas trevas, eles têm medo de vir para a luz porque as suas obras são más. Orlando Brasil, Orlando, boa noite. Os fariseus eram os haters de Jesus e ele os ouvia. Boa, Orlando, os fariseus, eles, vamos fazer justiça aos fariseus, né? Os fariseus, eles tinham a responsabilidade de checar todo mundo que aparecia dizendo que era o Messias. Então, eles faziam o trabalho chato. Eles tinham que fazer pergunta, pegadinha, por isso que Jesus os ouvia, porque sabia que eles estavam fazendo as deles. Eles estavam cumprindo uma responsabilidade deles. Então, Jesus ouvia e respondia, e tratava com respeito, embora não confiasse neles, né? E os tivesse criticado como sepulcros caiados e chamado aquela geração de raça de víboras. Então é isso aí, olha, Ricardo, olá Ricardo, tudo bem? No culto de domingo, você falou de um casal que tirou foto com você e a família, não aceitava que seriam membros da IBAB, hoje a família já sabe, aceita e até foi na IBAB, esse casal somos nós. Ah, que legal, Ricardo. Verdade, eu contei que veio um casal para mim e falou assim, pastor, vamos tirar uma foto, só que os nossos pais não podem saber que nós somos da IBAB. E o Ricardo agora está me dizendo que agora a família já sabe que eles são da IBAB e que eles, inclusive, já foram na IBAB. Que bom, são muito bem-vindos, toda a sua família e você e sua esposa que são da IBAB. Fico feliz com essa notícia. É engraçado, né? Antigamente, os pais ficavam chateados e tristes quando os filhos se envolviam com drogas, né? Agora eles ficam tristes que os filhos vão na IBAB. Eu não entendo isso. Mas cada um fica triste com o que quer, né? PCS, essa live merece mais likes. Opa, manda like aí, então. Pede likes, né? Então, olha, eu que estou pedindo like. Eu que tenho que pedir like. Então, ó, manda like aí. Só tem 14. Like é esse positivinho aqui, né? Vou dar um like aqui para mim mesmo. Não dá. Mas eu estou pedindo like aí na minha live, então, por favor, ajuda a chegar mais longe, né? Aí, então, esse é o lance do algoritmo, tá vendo? Live com like é mais distribuída pelo algoritmo, então ajuda a live a chegar mais longe aí dando like, tá vendo?
Ai, ai, Jesus, ajuda. Que mundo, hein, que a gente vive. Tá vendo? Esse algoritmo aí é um negócio interessante, né? Você quer falar com o algoritmo, você liga lá, alô, algoritmo, distribui mais a minha live. Não existe esse cara para atender. O algoritmo é uma inteligência impessoal e foge do controle. E o algoritmo funciona com engajamento. Se tem muito engajamento, ele distribui. Se não tem engajamento, ele não distribui. E ele não quer saber se é mentira, se é verdade, se é fake news, se é desinformação, se é informação séria. Engajou, ele distribui. Pastor, acompanhe suas pregações há algum tempo, Isabeli, ou Isabelle, e acredito que recentemente você se permitiu falar mais abertamente sobre alguns assuntos. Por que essa mudança? Olha, de fato, eu acho que recentemente eu me permiti falar mais abertamente sobre alguns assuntos, porque primeiro, eu acho que está sendo necessário eu falar, e segundo, eu acho que também considero importante não responder aos haters e às mentiras que são ditas a respeito da minha comunidade de fé, que é a IBAB. Eu acabei de citar o exemplo de um casal que os pais não podiam saber que eles eram da IBAB. Então, eu tenho uma comunidade de fé que sofre com mentiras, com hostilidades, com ataques, com inverdades e com uma discordância desleal e eu diria, no mínimo, deselegante, deseducada. As pessoas podem discordar das minhas ideias e da nossa comunidade, mas eu acho que o tom dessa hostilidade que eu sofro e que a IBAB, minha comunidade, sofre, subiu demais, e eu quis abrir um canal onde eu pudesse falar, me expressar, dizer o que eu penso, não para corrigir os haters, porque eu não me atreveria, eu não teria essa pretensão, mas no mínimo para esclarecer as pessoas que me seguem, que me acolhem como referência espiritual, pastoral, que é bastante gente, não só a IBAB, mas bastante gente, e eu poder dizer mais para que as pessoas que, se porventura tem alguma hostilidade, ou alguma crítica, ou algum contraponto para comigo, tenham em relação àquilo que eu falo, e não aquilo que elas escutaram a meu respeito, ou ouviram dizer que eu disse, né? Outra coisa que eu acho que eu preciso falar, porque eu acho que o Brasil está num momento de responsabilidade de cidadania, e o lugar que eu ocupo como pastor de uma mesma igreja na cidade de São Paulo há 35 anos, me coloca com a responsabilidade de um formador de opinião, de uma liderança religiosa em São Paulo, de uma liderança cristã evangélica, também porque a igreja evangélica entrou na pauta de discussão social, a igreja evangélica está na arena pública, então eu resolvi entrar na arena pública junto com a igreja, porque eu sou evangélico, eu sou igreja evangélica, então eu também estou indo falar, porque a igreja fala, todo mundo fala da igreja e eu sou pastor evangélico, essa é a minha identidade, é a minha vocação, então eu falei, bom, eu preciso falar. Durante muito tempo eu me resignei a falar do púlpito da minha igreja e falar com a minha igreja, mas hoje eu sinto que eu tenho que cumprir uma responsabilidade. Uma outra razão que me coloca com vontade de falar, eu acho que eu estou ficando velho, né? Eu fiz 60 anos esse ano, e eu acho que eu cheguei numa senioridade, que eu não sou um garoto começando o ministério, não, eu tenho uma história, eu tenho um processo de vida, eu tenho um tempo longevo de cumprimento da minha vocação pastoral, e eu acho que tudo isso fez com que as pessoas colocassem, independentemente da minha vontade de falar ou não falar, colocassem um microfone na minha boca do tipo, fala aí. E eu tive que falar por um senso de responsabilidade, né? Durante muito tempo, os meus amigos, inclusive, sabem que eu fugi muito de falar, e fugi muito de entrar na arena pública, mas eu resolvi entrar porque eu achei que era necessário.
Por exemplo, eu estou muito feliz com o movimento, o Conversas Pastorais, que é um movimento de mobilização, de conversa, de acolhimento, de comunhão, de reflexão, de lideranças pastorais. E segunda-feira passada, dia 13 de maio, que é o dia da assinatura da Lei Áurea, o movimento negro escolheu não celebrar 13 de maio e escolheu a sua data 20 de novembro, dia da consciência negra. Mas nós fizemos o encontro do Conversas Pastorais e discutimos a questão do racismo. Levamos a professora Regina Célia e o Ronilson Pacheco. Falamos sobre racismo, um encontro de pastores, pastoras, falando sobre racismo na igreja e essa realidade. Então, eu acho isso necessário e eu achei que eu tinha essa contribuição para dar. Então, é por tudo isso aí que eu resolvi falar. Então, boa noite. Paulo Lima, boa noite, pastor Ed, boa noite, Paulo. Apenas passando para agradecer a sua visão do que é ser cristão. Ih, já perdi. Estava agradecendo. Estava agradecendo, então eu agradeço você também, Paulo. Patrício Santos, Ed, boa noite. Estive na sua IBAB em janeiro, inclusive fui na IBAB no dia do seu aniversário, dia 13 de janeiro, isso mesmo, 13 de janeiro, fiz 60 anos. Fui muito bem recebido, sou do Rio de Janeiro, da igreja do Daniel Guanais. A igreja do Daniel Guanais, Daniel, meu amigo, a igreja presbiteriana do Recreio. Então, um beijo para você, Patrício, e também para o Daniel, meu amigo, você encontrando com ele, entre uma onda de surf que ele pegar e outra, diz que eu mandei um beijo para ele. Maria do Nascimento, pastor, ainda não sou casada, só moramos juntos, posso me separar se ele é agressivo? Desculpa, Maria, pode não, deve se separar se ele é agressivo, deve se separar. Tolerância zero com violência dentro de casa, violência doméstica, violência do marido contra a mulher, violência do companheiro, da companheira. Ainda não sou casada, só moramos juntos, posso me separar se ele é agressivo? Deve se separar, deve se separar. Não aceite ser submetida a um contexto de agressão, em hipótese alguma. Busque orientação, uma orientação jurídica para você, uma orientação pastoral, Deus queira que você encontre uma orientação qualificada aí perto de você, você vai encontrar apoio psicológico para você não ficar numa relação de intimidação, de dependência, e ter a sua capacidade de reação subtraída e sugada. O agressor abusivo faz isso, ele coloca a gente numa situação que a gente não tem nem condição de reagir. Então, se você fez essa pergunta, você tem condição de reagir. Se você fez essa pergunta, você está enxergando aquilo que você está vivendo, então eu diria para você, deve se separar. Deve se afastar dessa pessoa que é agressiva e violenta com você. Lamento muito que isso esteja acontecendo com você, Maria, lamento muito. Se for o seu caso, pode buscar na IBAB que nós vamos ajudar você com apoio pastoral, jurídico, o que você precisar. Marcela. Oi, Marcela, boa noite. Eu queria agradecer a Isabeli, que fez aquela pergunta lá que eu falei um montão. Eu estava terminando, então obrigado, Isabeli, pela sua pergunta. Um beijo. Então, Marcela, pastor, qual conselho você dá para nós cristãos que, diante de tanta injustiça, intolerância e violências em nome de Deus, somos diariamente bombardeados e cancelados por assumir o lado dos oprimidos? Marcela, olha, cansa, né? Ser bombardeado, cancelado por assumir o lado dos oprimidos. Bom, primeiro deixa eu lembrar você o que Jesus falou para nós, né, que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça, porque assim perseguiram os profetas antes de nós. Então, eu peço a Deus que, quando eu sou bombardeado e cancelado por causa da justiça, eu peço a Deus que me dê um bom coração. E se, porventura, eu sou bombardeado por algo que eu estou errado e equivocado, eu peço que o Espírito Santo me guie a toda a verdade, para eu não ser vítima do auto-engano. Agora, que conselho eu daria? Eu, outro dia, estava conversando com a minha filha, dizendo, estou cansada. Ela falou, pai, quem quer mudar o mundo não tem trégua. E é verdade, Marcela, quem quer mudar o mundo não pode ficar cansado, a gente fica cansado, descansa um pouquinho e logo volta.
Então, e não ouça a voz dos canceladores e dos bombardeadores, e nem discuta com eles. Continue servindo os pobres, oprimidos, os vulneráveis, e andando com gente que quer andar na sua comunhão. Né? A Bíblia conta a história de Neemias, que estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e um dos haters dele foi lá criar caso e pediu para ter uma audiência com ele. E Neemias respondeu para Sanbalat: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Então, eu não tenho tempo para gastar com hater e discutir com hater, porque eu estou trabalhando bastante, fazendo coisa bonita e bela, que assim eu acredito. Pedro Alves, boa noite, Pedro. Pastor, como você lida com movimentos de castração que a sua própria comunidade impõe diante de certos temas complexos? Não, minha comunidade não me impõe nada de castração, não. Não sei o que você está chamando de minha própria comunidade. Se você está se referindo à minha denominação batista, eu não fui castrado, não. Eu fui expulso, mas não fui castrado. Inclusive, acho que eu aceitei ser expulso, que é justamente para não ser castrado. Eu preferi ser expulso do que ser castrado. Então, os movimentos de vigilância, os movimentos de tentativa de silenciamento, eu me rebelo contra todos eles e eu me recuso a me silenciar e me calar. E isso é uma outra forma de responder a Isabeli. Por que eu estou falando mais? É porque eu me recuso a ser calado e silenciado. Agora, se você está fazendo referência à IBAB e ao fato de que existem questões que a IBAB ainda não tratou e que deve tratar, e não tratou na velocidade que você ou outros gostariam de tratar, eu não chamo isso de movimento de castração, eu chamo isso de respeito a uma consciência de uma comunidade. A IBAB é uma igreja que tem 87 anos, e é uma igreja que recebe muitos membros vindos de outras igrejas evangélicas, muitas pessoas vindas de todas as comunidades evangélicas de São Paulo. Tem gente que chega na IBAB, e essas pessoas chegam para ressignificar sua fé, para buscar um outro entendimento, chegam machucadas e feridas. Então, eu respeito o movimento e a velocidade da comunidade, mas eu não chamo isso, de movimento de castração, não, mas acho que eu entendi um pouco aí da sua pergunta. Obrigado, Pedro. Hoje tá legal, hein? Grande pastor Ricardo Gruba. Ô, Gruba, boa noite para você, cara. Muito prazer receber uma pergunta sua, Gruba. Grande pastor. O que tira você do sério? E qual será o futuro dos evangélicos no Brasil? Cara, sabe que eu assisti aquele filme e li o livro O Caçador de Pipa? Caçador de Pipas, né? E quando eu assisti, tem uma cena muito bonita naquele livro, que é o pai falando com o filho que só existe um pecado, que é o roubo. Ele disse que o roubo era um pecado, né? E aí eu fiquei pensando, lá naquela época, se eu pensasse assim, qual é o um pecado, para mim, eu cheguei à conclusão que é a hipocrisia. O que Jesus mais condenou no Novo Testamento foi a hipocrisia. Né? Pessoas que vestem uma máscara e elas não são autênticas e verdadeiras quando estão diante de você ou diante da sociedade, elas não são verdadeiras e elas são propositadamente personagens, elas querem vender alguma coisa, essas pessoas hipócritas, elas são falsas, né? A gente fala da falciane, então, é hipócrita, traíra, é gente que apunhala pelas costas, é gente não confiável, gente que corrói o tecido social e que sabota o capital social, quer seja de uma comunidade, de uma família, de um grupo de amigos, de uma igreja, de um país. Né? Então, a hipocrisia é uma coisa que pega muito mal para mim. Eu admiro pessoas que sentam na minha frente e dizem assim, olha, Ed, eu não concordo com você, ou pessoas que vão dizer, olha, eu acho que você está errado por causa disso, disso, daquilo outro, e diz a real. Né? E ok, as pessoas verdadeiras, elas são admiráveis.
quando elas são íntegras e elas são honestas. Então, o que me tira do sério é hipocrisia e mentira, falsidade, deslealdade. Qual será o futuro dos evangélicos no Brasil? Puxa, essa é a pergunta de $1 milhão, Gruba. Eu não sei. Penso nisso sempre, mas não sei responder, não. Júnior, boa noite. Júnior Colabianchi, né? Boa noite, Júnior. O cristão pode investir em Bitcoin, ações ou qualquer investimento em renda variável? Pergunto porque está cheio de Bitcoin, né, Júnior? Ou você trabalha no mercado financeiro e tal. Olha, cara, pode, né? Pode. O problema que a Bíblia condena é querer ficar rico, né? Você está investindo o quê? Porque você está sendo inteligente no cuidado do seu dinheiro? Ou você é ganancioso? O pecado da Bíblia é a ganância. O pecado da Bíblia é o amor ao dinheiro. O pecado da Bíblia é querer ficar rico, né? Vi um pastor falando do pecado que é jogar em site de aposta, colocou isso como ganância ao dinheiro. Pode ser ganância, mas o cara pode estar jogando porque ele quer ganhar na cena ou ganhar na loteria e dar um dízimo legal na igreja dele, né? Pode mandar lá para a IBAB, inclusive, se você ganhar. Mas eu não sei, julgar os outros assim. É claro que a nossa cultura religiosa, jogo de aposta é outra coisa, né? Porque você falou, investir no mercado financeiro, você está colocando tudo no mesmo pacote, né? Os bet da vida, o bingo, a loteria, o jogo do bicho, o cassino e a bolsa de valores e o mercado financeiro, você está colocando tudo no mesmo pacote, né? Eu aprendi com o meu pastor o seguinte, que jogo de azar é aquele em que a banca sempre ganha. O jogo de azar é aquele em que a banca sempre ganha. Jogo de azar é aquele em que, sim, você pode ser motivado pela ganância, e aí você pode, pela ganância, também trabalhar muito. Aí o seu trabalho vai ser pecado, porque você está trabalhando por ganância. O pecado é a ganância. Agora, o jogo de azar, ele tem esse quesito aí de criar dependência, né? Aqui perto de onde eu moro tem um bingo na avenida aqui perto, e eu de vez em quando pego um Uber ou um taxista e eles contam histórias de pessoas que eles pegam no bingo. Um taxista me contou que pegou um senhor no bingo, foi até o apartamento dele, o senhor pegou a televisão, voltou no táxi com a televisão no bingo. Então, imagina um negócio desse, quer dizer, o negócio é mais complicado aí, né, do que isso. Então... É isso aí. Mas olha, a Bíblia diz isso. Pecado é a ganância. O que mais? Eloy Pires. Boa noite, Eloy. A cantora Priscila Alcântara, minha querida Priscila, disse que ama a IBAB e suas pregações, pastor Ed. Por outro lado, as igrejas conservadoras a criticam dizendo que ela está buscando um evangelho que prega o que ela gosta. Todo mundo busca um evangelho que prega o que gosta, né? Ninguém fica lá ouvindo um evangelho que não gosta. Por isso que as pessoas fazem curso de coach, as pessoas vão no terapeuta que gosta, vão no médico que gosta, todo mundo busca o que gosta. Não quero nem comentar isso, quero só mandar um beijo para Priscila Alcântara. Duvido que ela esteja vendo a nossa live, mas, Pri, se você estiver ouvindo, Priscila, um beijo para você, tá bom? E também um beijo para você, Eloy. Um abração aí para você. Ed, quero mais correlê, please. Tevo, beleza, vou preparar. Agora, tá vendo? Fico nessa situação. A live semanal, aí o correlê, haja tempo para eu produzir tudo isso, né? Mas estou pensando aqui em produzir um correlê. Estou organizando minha cabeça, né? Porque eu tenho o curso da Crises de Fé, tenho a IBAB, tenho Conversas Pastorais, tenho a live semanal e etc. Né? Então, mas obrigado aí, o correlê vai voltar. W Corp. De alcoolismo é coisa do diabo? Não, o alcoolismo é uma doença. O alcoolismo é uma doença, né? Então, a pessoa que é alcoólatra, ela tem uma predisposição orgânica à dependência do álcool. E é por isso que
inteligência do AA, do Alcoólicos Anônimos, é só por hoje e só por agora. Porque uma pessoa que tem essa predisposição orgânica à dependência do álcool, ela pode ficar 20 anos sem colocar uma gota de álcool, ela tomou uma dose pequena de conhaque, ela ativa. Uma vez, o meu professor no seminário, o doutor Carlos Barcelos, inclusive, que era pastor e dedicou a sua vida ao cuidado pastoral de pessoas com adicção, especialmente no alcoolismo, o Carlos Barcelos me contou uma história que, na verdade, ele me explicou o alcoolismo de um jeito que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte, que a pessoa que não é alcoólatra, ela não tem a predisposição orgânica. A pessoa que tem a predisposição orgânica, ela tem um monstro morando dentro dela, um monstro que se alimenta de álcool. Aí ela toma uma dose de conhaque, o monstro acorda. E ela toma mais uma, e mais uma, e mais uma, o monstro não somente acorda, ele fica em pé, se espreguiça e assume o comando. Aí ele quer álcool, 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 álcool. Uma pessoa que não tem o monstro, ela bebe, para de beber, ela não cria dependência, mas a pessoa que tem o monstro cria dependência. Então, uma pessoa que tem a predisposição orgânica, que tem essa doença, ela não pode consumir álcool, porque senão ela será controlada pelo álcool. E essa é a recomendação bíblica. E qual é a grande questão? Como é que você sabe se você tem um monstro ou não tem? É só bebendo. É por isso que tem muita gente que defende a abstinência. Então, eu não bebo, que é para não despertar um eventual monstro. E outros dizem, eu bebo socialmente e tal. Olha, responsabilidade, né? O que diz a Bíblia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo que vira um vício, tudo que vira uma dependência, e tudo aquilo que rouba de você a sua autonomia, é aquilo que você deve evitar, e que a Bíblia chama de pecado, por exemplo. Rodrigo Baia. É isso? Bahia? Baia. Rodrigo, melhor. Rodrigo, boa noite. Você gostaria de fazer algo que só conseguirá depois do pastorado institucional? Que pergunta legal, hein, Rodrigo? Eu acho que sim, mas eu ainda não sei direito o quê. Mas o fato de eu ser pastor de uma igreja batista e ter um compromisso institucional me impõe responsabilidades e estreita um pouco os limites da minha liberdade. E ok, eu tenho uma responsabilidade institucional, uma responsabilidade com uma comunidade. A partir do momento que eu me identifico como pastor evangélico, isso impõe sobre mim uma responsabilidade também. Então, como eu não quero ser leviano com o meu papel social, com a comunidade, com a instituição onde eu sirvo, eu limito, sim, a minha liberdade. Então, se eu não fosse pastor institucionalizado, eu talvez fizesse alguma coisa que diferente do que eu faço hoje. E confesso que eu ainda espero poder fazer algumas coisas no dia em que eu não for mais o pastor-presidente da IBAB. Mas ainda não sei o que é, não. Por enquanto, as coisas que eu faço, além de ser pastor-presidente da IBAB, eu faço junto com a IBAB e acredito que essas coisas se complementam e exercem elas têm entre si uma relação sinérgica, né? Jefferson Albuquerque, pastor, se a decisão coubesse exclusivamente ao senhor de receber como membros da IBAB ou ao ministério pastoral de sua igreja, o senhor concordaria em receber para esse fim pessoas homoafetivas? Se dependesse só de mim, numa igreja que fosse só minha e que eu começasse do zero, provavelmente. Mas para a IBAB, se dependesse só de mim, não. Porque a IBAB não é minha, a IBAB é uma comunidade, como eu estava acabando de dizer, que tem 87 anos de história, que tem no seu hall de membros mais de 5.000 membros. Então, eu não faria nada na IBAB que dependesse só de mim, que comprometesse o coletivo. Igreja é uma experiência coletiva, e a gente anda na velocidade do coletivo, ou na velocidade que a gente consegue imprimir ao coletivo. Então, vamos imaginar, se eu estivesse começando uma igreja do zero, provavelmente
provavelmente. Muito embora eu saiba que isso é muito escandaloso ainda para a realidade religiosa evangélica que a gente está vivendo. Esse é um tema, talvez o grande tema do momento do mundo evangélico. Boa noite, Ed. Quando vejo a tragédia do Rio Grande do Sul, entendo estar relacionado a condições climáticas. Elda, boa noite. Mas como entender e explicar a relação com o pacto da aliança de Deus com Noé? Estou equivocada? Ah, tá, sim, Elda. O dilúvio não se compara com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Se fosse um dilúvio, a gente não estava aqui nem fazendo essa live. No dilúvio só sobrou Noé e o pessoal que estava dentro da arca. O dilúvio foi dilúvio. E tem aquela expressão de que Deus não vai terminar e não vai mais fazer chover daquele jeito, né? Agora, veja que a maneira irresponsável como nós habitamos e ocupamos esse planeta faz isso ser bem trágico para todos nós, mas não se compara com o dilúvio, não, Elda. Última consideração aí. O que fazer para tomar um café contigo? Eu pago. Ah, que beleza. Oi, essa bolinha de futebol aí, vamos bater um fute aí, vamos fazer um gol a gol em vez de tomar café, Carlos André. Valeu. Carlos André, acabei de ganhar uma camisa do nosso peixe, está aqui atrás no meu console, e um beijão para você. Hoje tem jogo do nosso peixe, vamos junto, hein? Valeu. Um beijo para todo mundo, até quarta-feira, se Deus quiser. E você que se inscreveu no curso Crises de Fé, começa amanhã, hein? Estou muito animado, entusiasmado para o nosso encontro de amanhã à noite. Você que está no curso Crises de Fé. Então, para você que não, bem-vindo, bem-vinda. Até quarta-feira que vem, 18 horas, Eric ao vivo. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e a solidariedade, a reverência, a intercessão pelo Rio Grande do Sul e o povo brasileiro que está ali, tanto aqueles que sofrem quanto aqueles que servem, e geralmente os dois estão na mesma pessoa. Amém. Fala do podcast quinta que vem, Inteligência Limitada. Muito bem, depois do amém, quinta-feira que vem, às 14h, eu vou participar no podcast Inteligência Limitada. Então, anunciando aí para você, se você tiver essa lembrança, coloca aí na sua agenda, me acompanhe, e lá no podcast, eu acho que eles vão fazer uma última chamada para Priscila, beijo para você também, Priscila, boa noite, seu filho está aqui, viu? É isso, né? Tô ligado. Então, eu estava falando de quinta-feira que vem, no podcast, vai abrir uma outra janela para o curso Minhas Crises de Fé, tá bom? 14h, Inteligência Limitada, sei lá o que vem por aí, eu sou um ouvinte do Inteligência Limitada, já vi vários episódios, agora chegou a minha vez de sentar lá, eu também estou bastante ansioso e entusiasmado, vai ser legal. Novamente, um beijo para todo mundo, até quarta-feira. Tchau, tchau.